Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando ainda com a matemática do sexto ano, operações com frações. Nós hoje vamos ver adição e subtração. Então, para a gente fazer contas de adição e subtração envolvendo frações, nós temos que cuidar o denominador. Então, nós vamos proceder como nós procedemos no caso de comparação de frações. Se os denominadores são iguais, a gente vai simplesmente fazer as operações que estão indicadas com o numerador, com os numeradores das frações. E se são diferentes, nós vamos ter que reduzir ao menor denominador comum. Então, eu já vou deixar aqui dito que eu vou deixar dois vídeos na descrição deste vídeo. Um sobre a redução ao menor denominador comum, para vocês verem o processo, e o MMC, o mínimo múltiplo comum, ok? Então, em nenhuma das contas aqui eu vou fazer o MMC, já vai estar pronto na resposta, tá? Mas vocês façam, vocês pratiquem para treinarem o MMC, ok? E o processo de redução ao menor denominador comum. Então vamos lá. Primeiro, se os denominadores são iguais, fazemos a operação com os numeradores e conservamos o denominador. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Calcule simplificando o resultado quando possível, tá? Então, aqui também eu já vou deixar o link sobre a simplificação de frações, que se encontra no vídeo sobre equivalência de frações, certo? Então, vocês cliquem ali e vocês vão ver o vídeo sobre a simplificação de frações. Bom, primeiro exemplo. 5/14 mais 4/14. Então, os denominadores são iguais. Eu vou simplesmente fazer a operação de adição com os numeradores. Então, 5 mais 4, 9. Então, 9/14, certo? Esses dois números aqui, eles são primos entre si. Para ver se eles são primos entre si, basta ver o MDC deles, né? Eles são, o único divisor comum entre eles é 1, tá? Então, ele já está na forma irredutível, então nós não precisamos fazer aqui a simplificação. Ela já está na forma simplificada, ok? Uma outra maneira de ver é que o 9, os divisores do 9, é 1, 3 e 9, né? E o 14 só é divisível por um desses divisores do 9. Então, não tem um divisor comum diferente de 1 aqui. Então, não podemos fazer a simplificação. Outro exemplo. Então, aqui temos uma soma com 3 frações. Os denominadores são iguais, então a gente vai conservar ele. O denominador então, da resposta vai ser 18. Vamos fazer as operações com os numeradores, tá? Como é adição, a gente vai somar aqui todos os números, já que é só adição. E em qualquer ordem, nesse caso, tá? Porque a propriedade de associação, de associatividade, de comutatividade me garante isso, tá? Por exemplo, aqui eu vou somar na ordem. 13 mais 5 vai dar 18, e 18 mais 3, 21. Então, vai ficar a fração 21/18. Bom, agora vamos observar aqui. O 21 e o 18. O 18 é par, mas o 21 não. Então, não dá para dividir os dois por 2. Agora, o 18 e o 21, eles estão na tabuada do 3. Então, eu posso dividir os dois por 3. Outra maneira de ver se o número é divisível por 3 é usando o critério de divisibilidade, né? Somando
os valores absolutos dos algarismos de cada número. 2 mais 1 dá 3, que é divisível por 3, então 21 é divisível por 3. E o 18, 1 mais 8 vai dar 9, 9 é divisível por 3, então 18 é divisível por 3. Então eu vou dividir o numerador e o denominador por 3, certo? Então 21 divididos por 3 vai dar 7, e 18 divididos por 3 vai dar 6. Então está aqui a resposta, 7 sextos. Ok? O 7 já é um número primo, então os únicos divisores dele é 1 e ele mesmo, né? O 6 não é divisível por 7, então já está aqui a forma irredutível da fração. Já está simplificada a resposta aqui, certo? Então esta aqui é a resposta, 7 sextos. Mais um exemplo, agora subtração, certo? 17 vinteavos menos 5 vinteavos. Então, como os denominadores são iguais, eu vou fazer a operação com os numeradores. 17 menos 5, 12. Então, fica 12 vinteavos. Os dois números aqui são pares, ó. Então, dá para dividir por 2. Então, eu vou simplificar por 2, tá? Então, 12 divididos por 2 vai dar 6. 20 divididos por 2 vai dar 10. Então, temos esta fração, 6 décimos. O 6 e o 10 são pares ainda, então eu posso dividir por 2. Então, 6 divididos por 2 vai dar 3, 10 divididos por 2 vai dar 5. Os dois números são primos, então eles são primos entre si. Eles só têm o 1 como divisor comum, então está pronta a simplificação. Ah, mas aqui eu quero dividir o 12 e o 20 por 4, porque o 12 e o 20 estão na tabuada do 4. Eu posso fazer essa simplificação? Pode, não tem problema nenhum, tá? Tu pode dividir aqui o 12 por 4 e o 20 pelo 4, porque os dois dão para dividir pelo mesmo número. Vocês estão fazendo a simplificação. Como eu disse lá no vídeo de simplificação de frações, esse aqui é um critério que eu estou adotando, né? Pela sequência, né? Pela sucessão dos números primos. Quanto dá para dividir por 2, eu vou dividir. Mas se vocês veem que os dois números dão para dividir por um mesmo número, que é maior do que 2, então tranquilo, pode dividir, não tem problema nenhum, tá? Quando eu divido por 4, é a mesma coisa que eu dividir por 2 e em seguida já dividir por 2 o resultado de novo, tá? Aí eu já estou dividindo por 4 e eu já vou chegar direto naquilo ali, né? 12 divide por 4 vai dar 3 e 20 divide por 4 vai dar 5. Aqui mais um outro exemplo, agora com uma adição e uma subtração. Então, por exemplo, isso aqui é uma expressão, né? Uma expressãozinha simples, com o mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as operações com os numeradores. E eu vou fazer na ordem que aparece, né? Porque qual é a regrinha das expressões? A gente faz na ordem que aparece. Aqui eu poderia também ter feito na ordem que aparece, né? Que foi o que eu fiz realmente. Se vocês voltarem o vídeo e ver o que eu fiz, né? Eu somei o 13 com 5 e o resultado somei com 3. Aqui eu vou fazer na ordem que aparece, então, né? 16 mais 4 vai dar 20. Aí 20 menos 8 vai dar 12. Então, o resultado dessa conta, 16 mais 4 vai dar 20, menos 8, 12. Então, o numerador vai ser 12 e o denominador continua ao 21, certo? Já que os denominadores são iguais. Aí, então, o 12 e o 21, os dois números dão para dividir por 3. Por 2 não, porque esse aqui é par, tudo bem, mas esse aqui é ímpar, então não dá. Por 3 dá, né? Porque está na tabuada do 3, né? 3 vezes 4 dá 12 e 3 vezes 7 vai dar 21. Ou usando, né, aquele critério de somar os valores absolutos dos algarismos. 1 mais 2 dá 3, que é divisível por 3, e 2 mais 1 é 3, que é divisível por 3. Então, o 12 e o 21 a gente pode simplificar por 3, né? Então, 12 divididos por 3 vai dar 4, e 21 divididos por 3 vai dar 7. Terminou a simplificação aqui, porque o 7 é primo, só dá por 1 e por ele mesmo, e o 4, ele não é divisível por 7, então ele só tem o 1 como divisor comum com o 7, né? Então, já está na forma simplificada.
Então, observem que todas essas operações aqui foram possíveis porque os denominadores são iguais, certo? E aí a gente conserva o denominador na resposta. E a operação que está indicada eu faço com os numeradores, né? Então aqui eu somei, aqui eu somei e depois o resultado somei de novo. Aqui eu subtraí, para encontrar o 12. Aqui a gente faz na ordem que aparece, então esse mais esse. E o resultado eu faço menos o 8, né? 16 mais 4 vai dar 20. 20 menos 8 vai dar o 12. E se os denominadores são diferentes, como eu comentei lá no início do vídeo, a gente vai ter que reduzir ao menor denominador comum, que a gente viu no último vídeo, né? De comparação de frações, que a gente trabalhou também, né? É o mesmo procedimento, tá? Então, nós vamos reduzir as frações ao menor denominador comum e nós vamos proceder como no caso anterior. Por quê? Porque aí as frações vão ter o mesmo denominador, tá? Em outras palavras, adição e subtração de frações eu só vou poder fazer quando os denominadores forem iguais. Se eles são diferentes, eu vou ter que fazer esse processo de reduzir ao menor denominador comum. Relembrando rapidamente como é que se faz, a gente vai encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Este vai ser o denominador comum. E esse denominador nós vamos, para cada fração, dividir pelo denominador da fração dada e o resultado multiplicar pelo numerador da fração dada. Assim, a gente vai obter uma fração equivalente à fração que foi dada, certo? Então, vamos ver aqui nos exemplos. Calcule simplificando o resultado quando possível. Então, aqui, 13/14 menos 5/7. Então, observem, os denominadores são diferentes. Então, eu não posso fazer a operação aqui. Por exemplo, inventar de fazer 13 menos 5 e botar embaixo o resultado de 14 menos 7. Não, isso está errado. Ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Conta de adição e subtração, os denominadores têm que ser iguais. Então, vou ter que reduzir ao menor denominador comum. Tá? Então, eu vou fazer o MMC de 14/7. O MMC de 14/7 vai dar 14. Este vai ser o denominador comum. Tá? Então, nós temos aqui a próxima linha, já com as frações equivalentes a estas. Né? Como é que a gente obtém elas? Aqui, rapidamente. O 14 eu divido pelo 14, vai dar 1. 1 vezes 13 vai dar 13. Aqui não alterou o numerador, porque o denominador comum, 14, é o mesmo denominador da fração. Então, não alterou, né? Menos, então, menos. Aí a outra fração, que é equivalente aos 5/7. 14 divide por 7, vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, tá aqui. Esta é a fração equivalente a 5/7 com denominador 14. Agora sim, os denominadores são iguais. Então, eu vou poder fazer a operação com os numeradores. 13 menos 10, 3. Então, 3/14. Aqui não dá para simplificar, porque o 3 já é primo. Então, os únicos divisores do 3 é o 1 e o 3 próprio, né? E o 14 não é divisível por 3, né? Porque 1 mais 4 vai dar 5. 5 não é divisível por 3, ou porque fazendo a divisão de 14 por 3 não está exata, né? Então, já está na forma simplificada. O único divisor comum do 13 e do 14 é o 1, né? Próximo exemplo, uma adição com 3 frações e os denominadores são todos diferentes. Então, tá aqui, ó, o MMC de 18, de 9 e de 2 vai dar 18.
tá? Então, nós temos aqui as três frações, que são equivalentes a esta é a esta e esta é a esta, tá? A gente usa a mesma ordem e com as mesmas operações entre elas, tá? Então, como é que a gente obtém os números de cima? Pega o 18, que é o denominador comum, divide pelo denominador da fração dada e o resultado multiplica pelo numerador. Aqui vai repetir o 13, né? Porque o denominador é o mesmo denominador comum. O denominador comum é o mesmo denominador da fração que foi dada, né? Mais 18 divide por 9, vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Mais 18 divide por 2 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Bom, e aqui é uma adição. Então, das três frações estão com os denominadores iguais, então eu já posso fazer a conta. Ok? Então, eu vou somar 13 mais 10 mais 27. Ok? Então, fazendo a continha aqui, 13 mais 10 vai dar 23. 23 mais 27 vai dar 50. Então, 50, 18avos. O numerador e o denominador são divisíveis por 2, porque eles são pares. Então, eu vou dividir por 2, tá? 50 divididos por 2 e 18 divididos por 2. 50 por 2 vai dar 25 e 18 por 2 vai dar 9. Aqui, eles não têm um divisor comum entre o 25 e o 9, né? O 9 ele é divisível por, que é o menor número, ele é divisível por 1, por 3 e por ele, né? E aqui o 25 ele não é divisível nem por 3 nem por 9, então acabou a conta aqui, né? Próximo, uma adição aqui de duas frações. Os denominadores são diferentes, então eu tenho que fazer eles ficarem iguais. Para eles ficarem iguais, eu tenho que reduzir as duas frações ao menor denominador comum, tá? O menor denominador comum a gente calcula pelo MMC de 10 e 15, que vai dar 30. Então, 30 é o denominador comum, tá? Aqui está a fração equivalente a 7 décimos. Aqui está a fração equivalente a 7 quinzeavos. Como é que a gente obtém os numeradores? O processo é dividir pelo denominador. Então, o 30 vou dividir por 10, vai dar 3. 3 vezes 7, 21. Mais a outra fração. 30 divide por 15, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Tá, então aqui eu tenho as frações equivalentes às frações que foram dadas. Tá? E eles têm o mesmo denominador. Então, eu já posso fazer a conta aqui com os numeradores, né? 21 mais 14 vai dar 35. Então, tá aqui 35 30avos. Observem que o 35 e o 30, eles são divisíveis por 5. Porque um terminou em 5 e o outro terminou em 0, né? Qual o critério de divisibilidade por 5? Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5, né? Então, nós vamos dividir 35 por 5 e 30 por 5. 35 divididos por 5 vai dar 7 e 30 divididos por 5 vai dar 6. Tá? Aqui já está simplificada a fração, não dá para simplificar mais, porque o 7 ele é primo, só tem o 1 e ele mesmo como divisor, e o 6 não é divisível por 7. Então, já está na forma simplificada, na forma irredutível. Mais um exemplo aqui com subtração e com adição. Os denominadores são todos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC de 8, 2 e 6. Este MMC vai ser igual a 24. Então, 24 vai ser o denominador comum, tá? Então, tá aqui as frações equivalentes, tá? Lembrando que elas têm que estar na mesma ordem. Então, essa primeira é referente a esta,
esta aqui é referente a esta, e esta aqui é referente, equivalente a esta aqui, certo? E entre elas estão as operações as mesmas, né? Aqui entre a primeira e a segunda é menos, e entre a segunda e a terceira é mais. Como é que nós achamos os numeradores aqui? Pegamos o 24, dividimos por 8, vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então tá aqui. Menos. Agora com 1 meio. 24 divide por 2, vai dar 12. 12 vezes 1 vai dar 12. Agora com 5 sextos. Então, aqui é mais. 24 divididos por 6 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Agora, os denominadores são todos iguais. Então, eu posso fazer a operação apenas com os numeradores, certo? E aqui, como é menos e mais, então a gente vai fazer na ordem que aparece, né? Já que aqui, quando a gente tem mais do que dois números envolvidos na conta, né? Aqui a gente tem 3 frações, a gente considera como uma expressão, né? Então, uma expressão que tem adição e subtração, a gente faz na ordem que aparece. Então, 15 eu vou fazer menos 12, e o resultado eu vou somar com 20. Então, 15 menos 12 vai dar 3. 3 mais 20, 23. Então, tá aqui, vai dar 23, 24 avos. E esses dois números aqui, eles não têm um divisor comum, a não ser o 1, né? Então, não tem mais o que fazer aqui, a conta está pronta. Vamos ver mais alguns exemplos. 5 menos 3 sétimos. Olha, aqui apareceu um número natural. Lembrando, quando a gente viu lá as frações aparentes, que todo número natural a gente pode escrever na forma de uma fração, colocando o denominador 1 aqui abaixo do número, né? Então, aqui vai ficar 5 sobre 1, tá? Agora eu vou fazer a conta. Bom, como os denominadores são diferentes, eu vou reduzir ao menor denominador comum. No caso, quando o denominador aqui é 1, na hora de fazer o MMC, a gente desconsidera ele. Então, na verdade, eu ia ter só o 7 para fazer, tá? Então, o próprio denominador comum, o menor denominador comum aqui vai ser 7, ok? Então, tá aqui. Eu não preciso, nesse caso aqui, que tem dois denominadores e um deles é 1, calcular o MMC. O MMC já vai ser o outro denominador, tá? Então tá aqui, o denominador comum é o 7, essas aqui são as frações equivalentes a 5 sobre 1 e a 3 sétimos, respectivamente, né? Então, para achar os numeradores, 7 divide por 1 vai dar 7, 7 vezes 5, 35, menos 7 divide por 7 vai dar 1, vezes 3 vai dar 3, tá? Ou aqui, né, a gente pode ver que como o denominador comum é o próprio denominador da fração, então o numerador não muda. Agora, com os denominadores iguais, eu posso fazer a operação com os numeradores. Então, 35 menos 3, então aqui vai dar 32 sétimos a resposta. Aqui não dá para simplificar, porque o 7 ele é primo, só tem o 1 e o 7 como divisores. Então, o 32 ele não é divisível por 7, então o único número que é divisor comum entre eles é o próprio 1. Né? Então, nós não simplificamos aqui, porque não dá mais, né? Essa já é a resposta. Mais um outro exemplo que aparece aqui, um outro número natural. Nós vamos fazer do mesmo modo como fizemos aqui, no exemplo anterior, tá? Então, nós vamos colocar esse 2 com o denominador 1 aqui. Então, 2 sobre 1, certo? E vamos agora fazer a operação, observando que os denominadores são diferentes. Então, eu vou fazer o MMC. No caso, 1 não precisa entrar no MMC, tá? Vai entrar só o 9 e o 3.
o MMC de 9 e 3 vai ser 9. Então, tá aqui as três frações, que são equivalentes a 2 sobre 1, a 2 nonos e a 2 terços, respectivamente, tá? Então, 9 divide por 1, vai dar 9. 9 vezes 2 vai dar 18. Mais, aqui o denominador é o mesmo, denominador comum e o denominador da fração original, então o numerador continua o mesmo, tá? Ou se vocês quiserem fazer, 9 divide por 9 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2. Menos, agora com 2 terços, 9 divide por 3 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então tá aqui. Agora a gente faz a operação na ordem que aparece aqui, né? É uma expressão com adição e subtração. Então nós vamos fazer 18 mais 2 vai dar 20. 20 menos 6 vai dar 14. Então a fração aqui de resposta 14 nonos, tá? Que aqui não dá para simplificar, tá? Porque o único divisor que dá para dividir os dois ao mesmo tempo é 1, não tem outro número. Vamos para um último exemplo. Neste aqui, aparece o que aqui, ó? Um número misto. Toda vez em operações com frações, seja lá se for adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, nós não vamos fazer com os números mistos. A gente vai ter que transformar em frações, certo? Então, aqui vai ter um outro vídeo que eu também vou colocar aqui, que é o vídeo sobre os números mistos. Lá a gente viu a transformação de número misto para fração e o contrário, né, de fração para número misto. Então vocês também podem dar uma olhada lá se vocês tiverem dificuldade. Agora que aqui eu vou ver aqui rapidamente com vocês como é que a gente faz a transformação, tá? Então, toda vez que aparecer um número misto, a gente vai transformar esse número misto em uma fração para poder fazer a conta. Do jeito como está aqui, eu não posso fazer, tá? Tem que fazer isso aí primeiro. E se tiver mais do que um número misto, então a gente vai fazer isso com todos os números mistos, tá? A gente vai transformar todos eles em frações. Então, quando temos um número misto, primeiro transformamos esse número misto em uma fração imprópria, né? Então, como é que a gente faz? Aqui rapidamente, vamos repetir aqui, tá? 2 inteiros e 4 onzeavos. A gente vai pegar e multiplicar o denominador da parte fracionária do número misto e vai multiplicar pela parte inteira. Então, eu vou fazer 11 vezes 2. 11 vezes 2 vai dar 22. O resultado desta multiplicação eu vou somar com 4. Então, 22 mais 4 vai ser igual a 26. Então, vou ter a fração 26 onzeavos, certo? Aí aqui eu só repeti o menos 3 22avos e o menos 1. Agora temos aqui as frações, né? Lembrando que aqui aparece um número natural, então eu vou colocar o denominador 1 aqui, para transformar o número em uma fração. Agora vamos fazer a operação com as frações. Observem que os denominadores são diferentes, então eu vou fazer o MMC, lembrando que o 1 não precisa, tá? Então, entre o 22 e o 11, o MMC de 22 e 11 vai ser igual a 22, tá? Então, tá aqui a fração, né? As frações que são equivalentes a estas aqui com o denominador 22, tá? Então, 22 divide por 11 vai dar 2. 2 vezes 26 igual a 52. Menos, aqui o denominador comum é o mesmo denominador, então o numerador vai ser o mesmo, tá? Ou façam 22 divididos por 22, vai dar 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Menos 22
divide por 1, vai dar 22. E o resultado 22 multiplica por 1 vai dar 22. Tá? Então aqui está a fração que representa o 1, com um denominador 22. Agora os denominadores são todos iguais, eu posso fazer as operações com os numeradores. Então aqui eu vou fazer a operação na ordem que aparece. Então 52 menos 3 vai dar 49. 49 menos 22 vai dar 27. Então 27 22 avos. E observem que aqui o 27 e o 22, eles não têm um divisor comum. Então, nós terminamos a operação aqui. Não dá para simplificar. Certo? Então tá, pessoal. É isso, relembrando aqui rapidamente o que foi feito, né? Quando aparecer número misto, a gente precisa transformar todos os números mistos que aparecem na conta em frações, tá? Adição e subtração de frações, nós só podemos realizar se tiver o mesmo denominador. Se o denominador não for igual, se os denominadores não forem iguais, então a gente vai ter que reduzir ao menor denominador comum, certo? Todos esses processos se encontram explicados detalhadamente nos links que eu vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo. Vocês vão ali em mostrar mais, cliquem ali, vai aparecer essa série de links, tá? E aí vocês podem assistir, que vocês vão ter ali a explicação detalhada de como é que se faz, né, nesses processos. Muito bem, pessoal, agradeço pela atenção de vocês, espero vocês para a próxima videoaula. Lembrando que matemática nós aprendemos praticando, então pratiquem, façam, refaçam os exercícios e até lá, pessoal.